Fala, chefe, seja bem-vindo ao podcast Chefe do Chefe. Hoje nós estamos aqui direto com ele, Felipe Colombo, CEO da Anjo Tintas. Falei direitinho. Falou direitinho. Falei direitinho, Rafa. Muito bom. Aprovado. Felipe, de cara, o que faz um CEO, para quem não sabe? Cara, CEO é uma abreviatura de Chief Executive Officer, que é uma sigla americana, né? Mas nada mais é do que o diretor-presidente das empresas aqui no Brasil, né? Então, o CEO, o que o CEO faz, cara? Cuida para que todo mundo não se brigue tudo aí, para que eles consigam trabalhar da forma mais suave possível junto para conseguir atingir os objetivos. Pô, bacana. E ele responde para alguém ou ele é o teto máximo? Depende da organização. A maioria das organizações familiares, ele acaba não respondendo para ninguém, porque o CEO é o próprio fundador ou dono da empresa ou não tem um chefe, né? Quando a empresa começa a se profissionalizar, aí começa a vir a figura do conselho administrativo, aí o CEO acaba tendo que prestar contas para o conselho administrativo numa reunião mensal, ou bimestral, ou trimestral, aí depende do formato da empresa, e ele tem que prestar conta para o conselho. Mas via de regra, cara, vamos pegar assim, lá na Anjo, Sim. Eu tenho que responder para os diretores, para os gerentes, eu tenho que responder para todo mundo, porque como eu não atuo diretamente na operação, é mais muito estratégico, Sim. Eu acabo tendo que prestar conta para todo mundo. Então essa é a prática. Essa é a prática, né? Na realidade não tem nada de muito glamouroso, não tem glamour, é só no nome mesmo. É. Esse nome é legal. Sejam bem-vindos, esse é o podcast Chefe do Chefe. Eu falei, Nata, por quê? Porque a minha esposa falou assim, tem que já falar quem é o cara, para gerar autoridade e tudo mais. Mas já posso apresentar agora, o Rafael tá aqui com a gente. Opa, estamos aqui mais uma vez no podcast massa com o Felipe Colombo, que só a apresentação dele, se eu fosse, dava uns 15 minutos. Dava, né? Dava. De tanta coisa que é esse homem. Eu vejo que assim, pra quem que é esse podcast? Pra quem? Tu sabe pra quem que eu penso que é? Pra quem, cara? Cara, é pro cara que ele quer muito crescer profissionalmente na empresa dele, ele talvez já tem 10, 20, 30 funcionários, e ele quer entender como é que é a gestão profissional na prática, sabe? Como é que funciona os bastidores de uma grande empresa? Nosso convidado entende. Ele entende. Gestão profissional da prática, Ele entende, na prática. O cara é best-seller. Ele é best-seller. O cara é best-seller. O cara entende do que está fazendo. A gente vai fazer a pergunta, foi tu que escreveu esse livro, é verdade? Rapaz, fui eu que escrevi. Cara, nunca quis ser escritor, nunca tive essa pretensão, mas eu que escrevi o livro. Cara. Que livro bonito, ele é colorido, né? Colorido, lembra né? bastante a marca. Quando eu fui ler, eu assim, vou pegar lá minhas canetas que eu gosto de rabiscar. O livro todo ele já tem, ele já tem todas as anotações, o negrito e tudo mais. Cara, facilita muito a As leitura. frases de impacto destacadas e tal. Muito legal. E assim, Bacana. já vamos contar um pouco da história da Anjo Tintas e da primeira curiosidade. Fiz aniversário agora em fevereiro, né? 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. 36 verões. 36 anos. E a Anjo tem quantos anos? 36. A gente faz 36 também. Conta pro Natanael, que história é essa do teu pai? O que ele fez no dia do parto? Cara, o pai, ele trabalhava numa loja de tintas, né? Ele era vendedor de uma loja de tintas automotivas e tinha um problema muito grande naquela época. A massa plástica, que é o produto que usa para consertar o carro quando bate, por exemplo, bateu o carro, deu aquele amassadinho, vem com uma massa plástica, depois o primer, depois vem com a tinta, verniz, polimento, todo o processo ali para arrumar e deixar o carro trincando. A massa plástica na época, a maioria vinha tudo de São Paulo para cá. E, cara, hoje a nossa infraestrutura logística já não é a melhor de todas no Brasil. Sim. Tu imagina há 36 anos atrás. O produto com uma baixa tecnologia chegava aqui vencido ou muito próximo do vencimento. O que acontecia? O dono da loja perdia, porque o produto chegava aqui vencido, tinha que pagar para descartar, por se tratar de um produto químico, e não dá para usar vencido, porque diferente de outros produtos que dá para usar vencido, a massa plástica ela virava um bloco de pedra dentro da lata. E ele assim, cara, se tivesse alguém que resolvesse esse problema para nós, ia ser bom.
E um dia, num dos finais de semana, então durante a semana ele trabalhava, né, na loja de tinta, e no final de semana ele ia ajudar o meu avô num açougue, no sogro dele, né? Que o meu avô tinha um açougue, ia lá carnear os boi, ele ia lá ajudar a carnear os boi. Num desses domingos, acho que era, ele viu um vendedor de iogurte lá, mexendo nos iogurtes, e ele perguntou pro meu avô, o que esse cara tá fazendo aí? Aí o cara disse, não, ele tá tirando o iogurte velho, que tá vencendo, e botando novo, porque não dá para vender iogurte vencido, né? Problema de saúde gigantesco. E ele disse, cara, se tivesse alguém que fizesse isso com a massa plástica, ia ser legal. E aí, como não tinha ninguém, ele resolveu empreender. Encontrou uma fábrica de massa plástica falida, aqui da cidade de Tubarão, vizinho. O nome era Proctu, Produtos Químicos Tubarão. Depois ele trocou, porque Proctu parece nome de remédio de próstata, né? Não parece nome de fábrica de massa plástica. Aí ele trocou, virou Colombo Indústria e Comércio de Massa Plástica. E depois ele achou uma fábrica falida também aqui de Criciúma, chamada Anjo. E ele gostou do nome, por ser um nome curtinho, um nome fácil de gravar. E ele acabou comprando a Anjo. Aí virou Anjo Química e agora Anjo Tintas. Ele viu o case e disse, pô, tem que alguém fazer. Por que não eu? É isso aí. E aí ele comprou, o que ele fez na época? Pediu as contas na loja, ele tinha acho que era um Chevette, esse era o ano de 86, ele tinha um Chevette 85, que ele tinha acabado de comprar, e ele deu o Chevette no negócio, e ele chegou, aí ele ficou sabendo que a minha mãe estava no hospital, aí ele foi no hospital e chegou lá, eu estava nascendo, aí ele falou, agora a gente somos os mais novos donos de uma fábrica de massa plástica. A minha mãe no parto ali, eu nascendo. E aí, a minha mãe, na época, tudo certo, ela apoiou bastante, até porque comida não ia faltar, porque a minha mãe trabalhava no açougue do meu avô, então comida não ia faltar de certeza. E ele também continuou, ele trabalhou também, né? Trabalhou ali, né? ajudou lá. Sim. E aí ele começou assim, deu o carro, aí quebrou, cara, logo em seguida eles quebraram, aí ele tinha uma casa financiada, ele refinanciou a casa, e aí quebrou de novo, aí ele conseguiu o dinheiro não sei de onde, aí na terceira vez que deu certo, assim, aí deu... Quanto tempo foi essas quebras? Eu não sei ao certo, mas eu acho que foi quase uma por ano, assim, uma cada ano foi quebrando. Assim. Diz que os problemas vêm em ondas, né? E tem gente que desiste, né, cara? A maioria das empresas quebra até o quinto, terceiro ano, muitas empresas quebram. E tem gente que acaba desistindo logo no começo. Sim. Ele não desistiu porque não tinha plano B. Ele continua a falar, ele assim, cara, não tinha plano B. Eu tinha que fazer dar certo. Era a única opção que tinha. E aí ele foi e deu certo. Cara, é muito interessante, porque ali no livro conta ele indo vender isso, né? Sim. Porque uma coisa é tu ter uma ideia legal. Pô, eu tô vendo um baita mercado aqui e tal. Ou pra achar a fórmula, né? Ou gente, vou pagar um laboratório pra achar essa fórmula. Cara, hoje se fala muito em MVP, né? Sim. MVP, o produto mínimo viável e tal. Cara, o meu pai fez isso há trocentos anos atrás, como um monte de gente fez. Aqui agora botaram um nome bonitinho pra isso daí, né? Que é meio óbvio, né? Na realidade foi lá na tentativa e erro, é isso aí, o MVP é isso aí, faz Sim. um produtinho lá básico e tenta ver se dá certo. Então o que ele fez? Quando ele comprou a massa, a fábrica falida veio com uma betoneira. Patrimônio que ele comprou, que deu no carro, era uma betoneira, uma fórmula que não era muito boa e uma concha de feijão, que era o que ele tirava o produto dentro da betoneira para encher as latinhas. Era isso aí que veio na aquisição da fábrica dele. E a fórmula não era muito boa, não era muito bem balanceada. E o Beto não tem formação em química, nada, não tem até hoje. Ele estava fazendo teologia na época. E aí ele falou, cara, vamos na tentativa e erro até achar uma fórmula. Aí ele contratou o primeiro químico da empresa, que foi o irmão dele de 15 anos de idade, ou seja, não entendia porcaria nenhuma também de química. E eles foram na tentativa e erro, bota um pouquinho mais do componente A, ia lá, testava, levava para a funilaria, não, o cara falava, não está secando, volta então, bota um pouquinho mais do B, agora está dura demais. Um pouquinho do C, não, agora não está lixando, está empastando na lixa. E foi até que eles chegaram numa fórmula ideal, assim, depois de muita tentativa e erro. E aí lembra que tinha aquele problema lá que a massa plástica vinha praticamente vencida? Então o que ele fez? Ele foi na loja e falou, olha só,
o alemão, que era o dono da loja, o alemão, tu vende para essas 10 oficinas aqui, ó. Eu aprovei o meu produto nessas 10 em mais outras 20 oficinas. Se tu botar meu produto aqui, eu aviso as 20 oficinas que eu aprovei o produto, que tem o produto aqui, e eles vão virar teu cliente. Então ele já ia aumentar a venda do alemão. Olha que bacana a estratégia, né? Porque ele gerou demanda antes, né? Ele foi lá, gerou demanda antes. Fez ao contrário, O pessoal já quer. É isso aí. Inclusive, e aí ele falou pro os alemão. teus clientes. E inclusive, claro, e ele já botou uma pulga atrás da orelha, né? Porque se o alemão não vai, ele vai no Clara e entrega os clientes do alemão pro outro cara. Né? Então, malandro. E aí ele foi no alemão e falou isso. E esse aí tem outra. O produto antes de vencer na tua prateleira, um mês antes, eu venho aqui, recolho. Foi o checkmate. E te coloco o produto novo. Era tudo que o alemão queria ouvir. Então o alemão pegou um produto com custo bom, porque não tinha que vir de São Paulo para cá, não eram empresas muito grandes. Produto tecnicamente aprovado, não tinha o problema da devolução e com uma disponibilidade muito rápida, porque de um dia para o outro ele colocava na loja. E isso começou a dar muito certo, ele começou a crescer, então ele começou aqui em Criciúma e foi expandindo, e até o caso que ele conta, que está no livro também, que ele saiu com uma pampa vermelha daqui e foi até o Acre demonstrando o produto e voltou para cá tirando o pedido e dali para frente a empresa estourou. Para quem não conhece, qual é o tamanho da Anjo hoje? Cara, hoje a Anjo é uma empresa que atua em todo o mercado brasileiro. Nós temos em torno de 6 mil clientes ativos que compram mensalmente. Temos relação comercial com 19 países, além do Brasil com mais de 19 países. Estamos crescendo, exportando muito. 4 fábricas aqui em Santa Catarina, 3 centros de distribuição, um em São Paulo, um em Goiás e um em Pernambuco. No ano de 2021 vendemos mais de 60 milhões de litros de produto e muita hoje coisa. É bastante coisa. E hoje nós somos a principal indústria brasileira de tintas. Só ficamos atrás das grandes multinacionais, né? Sensacional, né? É um negócio... Olha o que o Chevette virou, né? Pois é. Tá aí a tua mãe. O que tem? O que ela achou disso aí? A minha mãe foi a diretora financeira da empresa durante 25 anos. Pô, massa. Em 2011... Ela sonhou junto. Foi junto. Sonhando junto e executando. Em 2011 ela saiu da operação e em 2013 o pai, o Beto, saiu da operação também. E aí hoje da família lá tem o meu irmão, Rodrigo, que já está conosco há 14 anos também. Eu estou há 19 anos, ele está 14. Eu estou há 18 para 19 anos, ele está 14 para 15 anos. E da família só nós dois, o resto é 100% de profissionais de mercado. E falando da Albani, que é a mãe do Felipe, que é um doce de pessoa, tive o prazer de conhecê-la. A gente, hoje de manhã, ele estava falando, né, Carlos, da importância de ter a mulher como um dos pilares dos teus negócios. Para que ela possa te apoiar em casa e tal. E é muito a cara da tua mãe isso, né? Eu creio que até hoje ela influencia de uma maneira não tão somente indireta, mas também direta nas decisões da Anjo e tal, como conselheira, como pessoa que esteve muito lá e tal. E com muito amor e carinho, tanto na parte da família, como também na parte da empresa, né? É crucial, né, Rafa? Eu falo, hoje a minha esposa não trabalha. Minha esposa trabalhou em banco durante bastante tempo. Quando eu fui para fora fazer um mestrado, eu convidei ela para ir comigo. E aí ela pediu as contas do banco, foi comigo. E logo que ela voltou, a gente engravidou. E eu falei para ela, fica em casa sem trabalhar pelo menos uns 4 anos, até a criança crescer. E ela assim, não, beleza, eu fico. Até porque a minha rotina é muito maluca. Agora na pandemia deu uma parada, mas eu viajava de 2 a 3 semanas por mês, em campo, visitando o cliente. Era muito louco. E eu falava, eu não quero ter filho criado por babá. A gente tem condições financeiras de tu não precisar trabalhar durante esses 4 anos. E hoje ela não trabalha, ela quer voltar a trabalhar. Eu não quero que ela volte a trabalhar, eu quero que ela continue lá. Até porque quando eu viajo, eu tenho plena certeza que meus filhos estão super bem cuidados, que a casa está em ordem, que está tudo certinho. Então, eu não me preocupo com a parte familiar.
Sim. Eu não me preocupo com o dia a dia da família, eu sei que se precisar ir no médico ela vai, se precisar levar no dentista, colégio, tudo ela vai tomar conta. Então é uma preocupação a menos na minha cabeça, eu consigo focar. Que é uma base dali para ti ir pro campo, né? E pode ter certeza que se ela não tivesse em casa me dando essa base, esse suporte todo, meu desempenho, minha performance ia ser totalmente diferente. Pô, perfeito. A Então, gente tem até tem uma pesquisa, a minha esposa que leu, eu acho que ela quis dizer alguma coisa com isso. Tu acha? Ela tava comentando, Ela ela não falou conheço a tua esposa, mas eu tenho certeza que ela quis dizer alguma coisa. Ela falou assim, ó, nossa, olha que interessante esse número. Tu gosta bastante de número também, né? Porra. Nossa, ele gosta muito de número, eu achei muito legal. Ele assim, ó, ela trouxe a estatística. Uma pesquisa lá em Harvard e tal, diz que homens casados conseguem ter salários e resultados de 10 a 50% a mais do que homens solteiros. Que legal, né? Aí eu falei, muito legal. Eu falei pra ela, vou falar o quê? Deposita a minha parte, ela quer dizer. Deposita a minha parte aí, que se não fosse eu... Eu não sei, né? Pra mim essa pesquisa tá errada. Pra mim foi 1000%. Assim. Da minha parte, assim, o que ela me ajudou, Ela vai cobrar isso aí. Tá vendo, Carol? Mas ela já tem 50%, eu falo, ó, te contenta com 50%, porque é isso Tá aí, tudo certo, já tá no contrato. tá tudo certo. Mas assim, ó, tem muitas coisas por trás que até no bastidor eu tava comentando contigo. São coisas que são inexplicáveis. A tua entrada e... Vou falar do livro de novo, cara, porque é muito interessante a história. Sim, massa. Vamos fazer o merchan do livro aí, ó. Aí, ó. Pode comprar, que o livro é bom. Eu Já li o garanto, é livro, bom. né? Não, é muito bom. E outra, né? Não é só sobre isso. Para todas as pessoas que estão ingressando em empreender ou qualquer coisa na gestão, é muito interessante entender de história. E o teu livro ele fala de história. Quando eu li assim, ó, gestão profissional na prática, eu falei assim, ó, legal, vamos aprender como é que faz gestão. Mas é história. E a gente Platão estava falando que os caras assim, ó, como é que a gente vai ajudar a sociedade a entender? Aí entrou o storytelling, o teatro. As pessoas só conseguiram entender através da história. Quando a gente entende a história, Jesus explicava as coisas através de história. Parábolas, histórias. Né? Muito interessante. E tem muita história. Mas tem a história que... Tá, então tu vai trabalhar com a gente, né? Tu vai trabalhar com a gente. Tu vai começar direto... Essa história o pessoal gosta. Como é que tu começou ali? Como é que é a tua história vendo e agora eu vou participar da empresa? Então, quando eu tava com 17 anos ali, terminando o terceirão, eu falei pro pai assim, pai, eu quero trabalhar na Anjo. Ele olhou pra mim, eu lembro até hoje, nós estávamos num apartamento lá na praia, de férias do colégio, assim, era final de dezembro. Falei, pai, eu quero trabalhar na Anjo. Aí ele falou assim, beleza, faz o teu currículo e manda lá, se tu for aprovado, tu começa. Assim, pô, que pau no... Pode falar palavrão aqui, ó. Cara, o podcast vai estar com o teu nome. Eu assim, que filho da mãe, né, cara? Aí eu, tá bom. Aí eu fui lá pesquisar como é que se fazia um currículo, assim. Aprendi, botei meu nome e tal, endereço e só, né? Indicações. E não tinha mais nada, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma. Na realidade, eu cresci dentro da Anjo, né? A Anjo, pra mim, eu estudava num período, no outro período eu ia pra Anjo pra ajudar a tapar latinha, carregar caminhão, mas pra mim era mais diversão e passatempo do que trabalho. Eu nunca recebi nada por isso. Sim. Então, assim, desde os... Sei lá, eu tenho foto minha com 6, 7 anos lá dentro da fábrica ajudando. Então, tem esse histórico. Mas daí com 17 para 18 anos eu falei, não, agora eu quero trabalhar, negócio sério e tal. Negócio sério, ganhar um saláriozinho. A gente decidiu que eu não ia estudar fora, que eu ia estudar em Criciúma, trabalhar durante o dia e estudar à noite. Eu falei, eu quero trabalhar na Anjo. Ele falou, legal, manda teu currículo. Aí fiz o currículo, aquele currículo extenso, assim, de 3 parágrafos, com o nome, endereço e tudo, deu 3 linhas. É o que tínhamos. E aí fui lá, passei por todo o processo seletivo, aprendi certinho como é que funcionava e aí comecei, foi aprovado, comecei. E aí no primeiro dia a gente tem o nosso onboarding ali, a integração, né? E eu tava lá junto com mais uns 10, 15 profissionais, tava fazendo a integração e eu passei assim no nosso escritório. Porque durante os meus
10 primeiros anos de trabalho na Anjo, eu nunca fui subordinado do meu pai. Nunca. E aí eu cheguei lá, no primeiro dia de trabalho, o nosso escritório tem 2 andares, eu estava no andar de baixo passando e eu vi ele aqui em cima, porque ele é desencontrado, né? Ele não é assim, é desencontrado. Uhum. E aí eu olhei ele e falei assim, ô pai, tem que falar contigo. Aí ele parou assim, vem aqui, sobe aqui na minha sala. Aí eu subi na sala dele, cheguei lá e ele falou assim, aqui dentro eu sou o Beto Colombo, diretor-presidente da empresa. A próxima vez que me chamar de pai, tu tá na rua. Uau. E aí eu falei assim, tá bom, Beto. E a partir de lá virou Beto de novo. E sempre que a gente tá tratando de trabalho é Beto. E em casa agora eu tô tentando mudar para pai, mas não tá fácil. Não tá fácil. Até que tu falou algumas vezes Beto, né? Chamou atenção. E, ali começou. Sempre conseguiu dividir muito bem as coisas ao ponto de te impulsionar profissionalmente, né? Porque o que eu percebo é que, a exemplo de outras sucessões, tem um ledo engano das pessoas que o cara que é filho do dono vem com a coisa pronta. Vem com a coisa já girando e tudo é muito fácil. Só que a gente percebe através das histórias, e eu mesmo presenciei algumas cenas, né, como amigo, de momentos muito desafiadores do Felipe e tal, que pô, não é essa facilidade que o pessoal que olha de fora percebe, né? Então acho muito bacana essa postura do Beto lá atrás, já prever essa situação. Eu disse, não, eu tenho que forjar meu filho no fogo, não posso deixar ele de qualquer jeito, ou ele pode entrar na empresa de qualquer forma, porque lá na frente, não tão somente ele, mas toda Anjo vai sofrer, né? Então ele veio, esse processo de preparação, que conta no livro inclusive, eu acho muito bacana, eu acho muito interessante. Eu fico com outra pergunta, sou o cara da pergunta, mas eu fico com outra pergunta na cabeça. De onde é que veio essa sabedoria do Beto? De onde é que veio essa... Porque eu até achei interessante até a parte do presente, sabe? De ser algo, pô, a gente dá presente no aniversário, Dia das Crianças, Natal, pontualmente e tal. Pô, beleza, que é isso aí? Legal. Mas é até um negócio interessante, porque quando tu começa a... Banalizar? Não, assim, ó, quando tu começa a mudar a tua vida, pô, tu começa a ter um dinheiro, tu começa a falar, vou lá comprar isso aqui, vou lá fazer tal coisa. Até depois que eu li o livro, eu pensei, por quê? Eu posso, toda hora eu posso ali comprar o que eu quiser, ou coisa do tipo. E aquilo ali vai te trazendo essa mentalidade de estar organizado, de estar equilibrado em relação ao que tu faz, ao que eu preciso, ao que eu não preciso. Mas essa pergunta, que a gente falou, ele tinha um Chevette 85 e 86. Então ele já cresceu ali na representação, vendendo e tudo mais, trabalhando. Mas ele veio de uma família, ou ele está construindo essa mentalidade no pós, foi uma sabedoria dele. Na tua visão como filho, como é que tu vê? Cara, da onde veio isso, eu não consigo te responder. Não consigo. A família do meu pai é uma família de 3 irmãos, trabalhavam todos na roça. Meu pai, eu acho que mais novo que meu pai, tem 2 ou 3. Então meu pai foi um dos últimos filhos. Ele foi o primeiro que conseguiu terminar até o ginásio. Todos os outros pararam antes. Então a regra era, se eu não me engano, a regra na família dele é assim: homem estuda até aprender continha de dividir. A hora que aprendeu continha de dividir, sai. E mulheres trabalhavam até conseguir alfabetizar, só escrever. Ele foi o primeiro filho que aprendeu e o pai continuou. Só que a hora que chegou ali com 14, 15 anos, o pai dele falou, ou tu quer continuar a estudar, tu vai ter que me pagar aluguel. Porque o meu avô queria que ele trabalhasse na roça, junto, né? E aí o meu pai não queria trabalhar na roça, queria estudar, então meu pai trabalhava à noite, estudava de dia, trabalhava à noite, ou às vezes ao contrário, para pagar aluguel pro meu avô. Ele estava lá comendo de graça, né? Comendo e morando de graça, então começou. Então acho que isso acabou moldando muito dele, assim, nada veio fácil para ele e ele entendeu isso muito bem, tanto ele quanto a minha mãe, né? A gente nunca ganhou nada de graça lá em casa, sempre foi muito ralado, assim, e acaba ajudando. Muita gente falava, pô, mas por que fazer isso? Pô, tu tem condições, por que não alivia? Cara,
Não dá para aliviar. A vida não é leve assim. A vida não é assim. A realidade é diferente. A realidade é diferente. Ninguém ganha nada de mão beijada. E aí tu estava comentando, né, Rafa? Tem filho de dono de empresa que tem condição, que ganha tudo de mão beijada. Cara, o que vem fácil vai fácil. O que vem fácil vai fácil. Então, se não tiver essa valorização, é assim. E eu tento fazer isso com meus filhos hoje também. Não dou presente por dar, não compro coisa fora de época, até para eles entenderem que... E isso eu acho que começa a mudar essa tua mentalidade de coisas que fazem sentido e não coisas que são apenas pela nossa vontade. Sim, e aí eu acho que já entra o Iron Man, já entra toda essa tua pegada. Tu quer ver um pouquinho disso aí que tu tá falando? Meu filho, hoje, ele não tem mesada, ele tem 9 anos, ele não tem mesada, não ganha dinheiro. Se ele quiser ganhar dinheiro, ele vai vender suco, vai fazer o que ele quiser para ganhar dinheiro. Então eu não dou dinheiro pro meu filho. Às vezes no aniversário ele ganha, tal, do meu pai, ou do meu sogro. Às vezes ele pede dinheiro em vez de pedir brinquedo, porque ele começa a jogar no iPad e ele aí ele vê o negocinho lá, custa R$17, quero comprar. Aí eu falo, dá o dinheiro que eu boto no digital. Se dá o dinheiro, eu não tenho o dedinho aqui. E aí ele começa. Só que a nossa regra, por exemplo, lá em casa é a seguinte: se ele quer comprar alguma coisinha no joguinho dele, ou alguma coisa hoje, a gente espera uma semana. Fala assim, daqui uma semana, se tu ainda quiser e tu tiver o dinheiro, o pai compra. Se não, não. E cara, ele já sabe isso, os meus 2 filhos já sabem. E é batata, assim, eles vêm e falam assim, pai, eu quero comprar, hoje é segunda-feira, eu quero comprar isso. Segunda-feira que vem eu te conversa novamente. E aí ele vai e, cara, vou te falar assim, que metade das coisas que ele quer, ele chega na segunda-feira e ele não quer mais. Era por impulso. Exclui o sequestro de amígdala, ele já não pega mais na emoção. Já, mas ele tenta me convencer. Hoje ele chegou e falou assim, pai, aquele negócio que eu queria lá tá em promoção e não sei o que, baixaram o preço. É agora, escassez. Aí eu falo, beleza, semana que vem a gente conversa. Não, mas é a promoção. Semana que vem a gente conversa, se vem promoção legal. Torce, se não tiver... torce pra estar na promoção ainda. Pô, mas não dá. Mas eu tenho essa visão de crescimento. Eu acho que isso aí agora tá na hora de falar desse teu crescimento quando tu falou, 10 anos ali, tu nunca tinha trabalhado junto. Falamos do teu pai, falamos da história. Agora sim, o que tu fez para Anjo crescer o que cresceu, na idade que ela tinha, no tamanho que ela tinha, depois que tu entrou na parte de gestão? Qual é a tua visão, assim? Que eu vejo até que tu comentou ali, que tu foi bastante para campo e tal. Qual é o segredo do Felipe? Não tem segredo, não tem segredo. O pessoal quer a bala de prata, né? Não existe bala de prata. Não existe bala de prata. É um conjunto de ações, todas na mesma direção, que vão ter tração para puxar a empresa, para levar ela para onde você quer. Então, assim, eu fiz alguma coisa diferente? Não fiz nada diferente do que já vinha sendo feito, cara. O que eu fiz? Eu coloquei um pouco mais de velocidade. Meu pai ele falava que ele não tinha aquela velocidade toda que a gente tinha. Claro que a gente mudou diversas coisas dentro da empresa, mas o cerne, a direção que a gente estava era a mesma. Então a gente passou por momentos muito difíceis. Logo que eu assumi, a empresa entrou numa crise, depois teve um incêndio, prejuízo gigantesco. Isso faz a gente se mexer, né? Achar novos caminhos. Faz a gente se mexer, procurar novos caminhos, nova forma de tratar. Eu conto ali da saída dos 2 diretores que acabaram saindo. Nos 2 primeiros anos que eu estava lá, 2 diretores pediram as contas. Estava num momento ruim da empresa e, foi terrível para mim, me questionei pra caramba, mas acabou dando certo. Fizemos algumas realocações, tiramos pessoas de um lado, botamos no outro. Definimos para onde a gente queria e aquilo que eu falei do papel do CEO, fazer com que todo mundo trabalhe de uma forma harmoniosa para atingir o mesmo objetivo. Bacana. Foi basicamente isso, cara, colocar a pessoa certa no lugar certo, dar um incentivo correto. Eu vejo muita gente querendo dar o mesmo incentivo para todos os profissionais. Perfeito. Cara, uma das maiores sacanagens que tem é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É verdade. Você tem que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Cada um é diferente. É claro que justiça,
equidade, essas coisas aí são valores que tem que ser comum a todos. Mas eu vou te dar um exemplo bem claro. O meu filho mais velho, ele gosta de joguinho de videogame. O meu filho mais novo gosta de brincar na rua. Se eu ir lá e falar para os dois, olha só, se vocês fizerem a tarefa, estou dando um exemplo, eu não faço isso, não. Se vocês fizerem a tarefa de casa, vocês vão ganhar um joguinho no videogame. Provavelmente o meu mais velho vai ficar maluco e o meu mais novo não vai nem dar bola. Então por que eu vou dar o mesmo incentivo para eles fazer a tarefa? Para cada um tem que ter um incentivo diferente. Então quando a gente entende isso dentro de uma empresa, a questão da gestão de pessoas, ela fica mais complexa, mas fica mais simples. Por que eu falo isso? E com mais resultado. Porque tu entende que assim, o Rafa é motivado por uma coisa, o Carlos é motivado por outra e o Felipe é motivado por outra. Então se eu pegar um diretor que é motivado por grana, tem gente que está lá na empresa por grana e o motivador desse cara tem que ser grana. Tem gente que está lá na empresa porque é legal trabalhar na Anjo, status. Para ele é legal. Ele faz parte da família. Tem gente que está lá na Anjo porque ele quer aprender. Então o incentivo para esse cara não adianta ser dinheiro, não adianta nada, é conhecimento. Tem cara que está lá na Anjo porque é perto da casa dele. Simples assim. Eu estou aqui porque é mais perto da minha casa, eu venho de bike trabalhar. Então cada pessoa tem um motivo por estar na nossa empresa. E quando tu entende isso, tu entende que tu precisa ter motivadores diferentes. Então esse cara que está lá na Anjo por dinheiro, eu boto um objetivo lá para ele, cara, se tu cumprir isso daqui, tu vai ganhar muito dinheiro. O cara que está lá por estudo, cara, olha só, vamos fazer esse projeto aqui, não sei o que, se der certo, a Anjo te dá um curso tal, assim, assado. Que ele já quer. Eu podia dar o dinheiro para os dois, só que o dinheiro para os dois não vai ter o mesmo peso. Então eu pego esse mesmo dinheiro que eu vou dar para esse, eu transformo em curso para esse. Entendeu? Então assim, tem uma equidade em termos de valores. Quando eu falo mesmo, tem uma equidade em termos de valores. Só que em vez de eu dar dinheiro para os dois, eu vou dar um curso para esse e dou dinheiro para esse. Porque se eu dar curso para esse cara que quer dinheiro, não vai fazer diferença. Então tu começa entendendo isso. E a gente fez muito disso na Anjo nos últimos anos, embasado na filosofia clínica, que é uma metodologia que a gente usa. E deu um resultado muito bom. Mas foi assim, foi trabalho de redução de custo, foi trabalho na área comercial, foi trabalho na área de suprimentos, foi trabalho na área de logística. Foi um monte de coisinhas que no final deu uma coisona. Não tem, muita gente, essa pergunta que tu me fez, cara, o que tu fez? Pô, o resultado da empresa cresceu 700%. Não teve uma ação que cresceu 700%. Foram 70 ações que cresceram 10%, por exemplo. Sim. Felipe, eu percebo também, posso? Mas com certeza, só bota bem pertinho, para o pessoal te escutar né? bem de perto. Escutar bem, né? Eu percebo que intelectualmente, para gerir uma empresa do tamanho da Anjo, a gente tem que estar muito bem preparado. Tu já fez depoimento aqui, a gente viu através do livro e a gente conhece que tu foi buscar conhecimento fora do país, inclusive, e outras continua até hoje. Fontes. E o que eu ia dizer é que continua até hoje buscando. Do mesmo formato, percebo teu pai, que ele mesmo ele já se afastando, né, da Anjo, agora tão somente como conselheiro, é um cara que continua buscando também. Da parte física também, né, tem buscado e tal. Sabe que daqui a alguns dias o Felipe Colombo vai ser Iron Man. Pois é, eu soube isso aí. Inspirado no Canuto. Tava lá quando ele deixou. Tava lá torcendo pra ele. Ficou até o final, eu soube, né? Até o final, até o finalzinho lá. Que legal, cara. Tem amigos e amigos, né? Tem amigos e amigos. E tem o cara que fica até o final no Iron Man. E o cara pra te esperar. até o final na última curva. Ele, já frio, já tarde, tava ele, a esposa dele lá. Ele olhou no meu olho e falou, cara, tu é um Iron Man. Olha aqui, cara. Imagina, né? Só que eu vou fazer só de pirraça. Eu falei assim, cara, tu vai ter que estar um dia aqui e eu vou estar lá. É isso aí. Eu vou estar lá. E tá chegando. Se der tudo certo, vai ser esse ano, né, Rafa? Tá chegando, hein? Vai ser esse ano. O Carlos quer ir lá, tu vai também. Quando tu falou, eu falei, eu vou junto? Eu falei assim, eu vou me enfiar junto. Massa, quando ele falou, massa. Aí quando ele comentou, a gente tava falando do Iron Man, né? Assim, cara, o Felipe tava lá e tal. Eu falei, pô. E aí eu comecei a imaginar a emoção. Não, é animal. Imagina a emoção de tu chegar. A foto do Rafa chegando no Iron Man. Olha, é coisa mais linda, né? Eu já decidi, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Não, já botei isso aí, já melhorou meu treino 30 vezes, porque daí eu já relaxo que eu vou me ferrar mesmo.
Mas pode continuar falando. E só para completar sobre o Ironman ali, já que a gente entrou, cara, é uma prova que como ela tem muita duração, é muita resistência, é muito preparo, é muita situação, ela mexe muito com o teu psicológico também. Sim. Tem que estar preparado psicologicamente. E eu lembro que nos últimos 5 quilômetros, a hora que eu fiz a curva, que eu entrei na Avenida Búzios ali, que é onde fica a torcida, onde fica a galera, tava o meu filho me esperando. E ele correu comigo até o final. Isso é massa pra caramba. E onde mais ou menos eu queria chegar é nesse poder psicológico. Porque eu lembro que a gente sempre comenta, às vezes tem o privilégio de tomar café junto depois dos treinos e tal. E o Felipe estava numa pegada bacana, tava legal, as coisas do Anjo estavam acontecendo, o Anjo crescendo e tal. Aí daqui a pouco vem a notícia na rádio, pegou fogo no Anjo. Cara, eu fiquei muito mal com aquilo. Eu digo, cara, o Lipe deve estar muito triste, cara. E aí eu passei um áudio pro Lipe assim, Lipe, olha, eu sei das minhas limitações, eu sei que eu não sou o cara que vou estar lá dentro da fábrica para te ajudar, mas conta comigo. Aí ele me respondeu uma mensagem super carinhosa, agradecendo o apoio e tal. Mas eu percebo que, até exemplo que nós estávamos conversando hoje, que a nossa mente é algo que a gente tem que estar sempre se policiando, porque ela nos sabota muitas vezes. E aí eu queria ouvir isso do Felipe também. Acredito que é importante até para os nossos espectadores aqui que passam por grandes problemas, né, por empreender, por fazer a gestão de sua empresa e tal. O que o Felipe pensou na hora que a mente de repente passou pela cabeça, cara, que coisa terrível. Vamos fechar tudo, vamos embora, não quero mais brincar disso aqui. Quando a tua mente quis te sabotar, o que tu fez, cara? Cara, primeiro é importante saber que a nossa mente quer sabotar a gente todo minuto, né? O tempo todo. O tempo todo. O nosso corpo, a nossa fisiologia foi feito para ficar parado, para economizar energia. Ponto. A gente pegar lá no tempo das cavernas era gastar o mínimo de energia porque não tinha comida. Você tinha que correr atrás para comer. Então tu só fazia exercício quando era para comer e depois teu corpo quer ficar parado. Isso continua dentro da gente até hoje, né? Então, falando em termos de exercício, Rafa, pô, eu brigo com a minha cabeça o tempo todo. A minha cabeça não é diferente da cabeça de ninguém aí que mas eu não tenho motivação para treinar. Eu também não tenho motivação, eu tenho disciplina. Eu sou um cara muito disciplinado. Então, quando eu falo que eu vou fazer e pronto, e eu faço e pronto. Então, pô, pra mim é muito difícil acordar cedo de manhã. Comentou que tu acorda às 5 da manhã, né? Pô, pra mim é terrível acordar às 5 da manhã. Ah, mas como é que tu faz para treinar? Eu boto o celular despertar lá do outro lado do quarto. Eu tenho que levantar para desligar a porcaria do despertador que tá pitando. Aí eu já tô em pé mesmo e vamos que vamos. Então eu faço assim, porque se eu botar do lado da minha cama, eu aperto no soneca e vou no soneca e fico dormindo. E desligo e vou ficar dormindo. Então isso acontece comigo também, não é diferente de nenhuma pessoa. Eu lembro o dia que pegou fogo na Anjo, era dia 14 de fevereiro de 2017. 11 anos, 1 mês e 1 dia depois do nosso último incêndio. Lembro até hoje. E até hoje, quando eu recebo uma ligação depois do horário de alguém da Anjo, meu coração dispara. É foda. E eu tava jantando com a minha esposa, porque como a gente morou nos Estados Unidos, Valentine's Day, 14 de fevereiro, Sim. é dia dos namorados lá fora, a gente comemora aqui também, eu e ela, né? Como a gente morou fora. E a gente teve um evento lá no dia do Valentine's Day que foi muito legal, então a gente gosta de celebrar. E a gente estava jantando no restaurante e de repente eu recebo a ligação de um fornecedor nosso, uma transportadora, o Danilo da Transportes Itália, e ele me liga e fala, fala Danilo, ele assim, cara, não tem uma notícia muito boa. Assim, que foi? A Anjo está pegando fogo. Mas, putz, dá um ruim aqui, cara. Só de lembrar, só né? de pensar. Aí eu entrei em parafuso, eu falei pra minha esposa, vamos. Ela assim, que foi? Eu assim, cara, a Anjo tá pegando fogo, vem comigo. Peguei, tirei ela da mesa, saí do restaurante, nem paguei a conta, tive que voltar depois lá pra pagar a conta. Peguei ela, fomos lá, aí entramos, aí, cara, eu vinha no caminho assim, rezando, pelo amor de Deus, que não tenha nenhuma vítima, pelo amor de Deus, nenhuma vítima, porque o resto a gente trabalha e constrói. E cara, graças a Deus não teve nenhum machucado, cara, não teve nenhuma vítima, ninguém com nenhum arranhão, foi num momento de troca de turno. Cara, deu tudo certo, assim, deu errado, mas deu certo. E aí fiquei a madrugada inteira, eu lembro que
fiquei a madrugada inteira lá ajudando o corpo de bombeiro, apagando incêndio, cuidando para não pegar o resto da fábrica. E eu saí de lá, acho que foi 5h30 da manhã, fui para casa, tomei um banho, 7 horas eu estava na empresa de novo, montamos um comitê de crise, nós já tínhamos um comitê de crise, então reunimos a turma e falamos, cara, a gente já mapeou, se desse incêndio na fábrica de resina, o que a gente tem que fazer? Então a gente tem mapeado isso na Anjo. Então, por exemplo, a gente tem lá, cara, se pegar fogo na fábrica tal, o que a gente tem que fazer? Se der pau no servidor, se um hacker acessar a nossa empresa tal, a gente já tem mapeado os principais riscos e o plano de ação para isso. Então, quando pegou fogo, a gente falou, cara, legal, pega o plano de ação. Pegamos o plano de ação, cara, pegou fogo, e agora o que a gente faz? Ó, a equipe de pesquisa e desenvolvimento voa para São Paulo, vão atrás de fornecedor para não deixar nossos clientes na mão. Pessoal do RH, o que tem que fazer? Não, vamos comunicar. O pessoal da nossa área de assessoria de imprensa, não, comunica tais veículos dessa forma. Então a gente mapeou tudo, botamos a equipe em campo e fomos trabalhar. Isso foi em fevereiro. Em março a gente bateu recorde de vendas. Caraca. Em março a gente bateu recorde de vendas. Em abril, bom pra caramba. E foi. E cara, até o momento, aquele ano do incêndio tinha sido o melhor ano da história da empresa, assim. Foi especial, assim. Os nossos fornecedores ligavam pra gente e falavam, olha, soubemos o que aconteceu, não precisa pagar o boleto desse mês, a gente joga 60 dias para frente, 90 dias para frente, paga quando vocês puderem. E, cara, foi ajuda de fornecedor, ajuda de cliente. Teve cliente ligando assim, o que eu preciso fazer? Vocês querem pedido antecipado? Eu boto um pedido antecipado para vocês. Não tem preço, né, cara, foi fantástico, assim. A nossa equipe, cara, a gente falando, olha, não precisa pagar meu salário, a gente pagou de todo mundo, mas falaram, não precisa pagar meu salário por 3 meses. Então, assim, a gente teve um movimento muito legal e isso fez com que a gente conseguisse dar a volta por cima e a empresa vem crescendo e crescendo bastante aí, ano após ano. Mas é a mesma coisa, naquele momento que tá tudo pegando fogo, tu fala, putz, cara, pra que isso, né? Pra que isso? Pra que eu preciso passar por isso? Porra, vamos vender essa porcaria e deu e acabou. Mas como diz uma funcionária nossa, uma profissional nossa que se aposentou agora faz um mês, ela foi lá agradecer, ela se aposentou depois de 27 anos de empresa, se aposentou, foi lá falar comigo na minha sala. Com esses profissionais mais antigos eu sempre converso antes deles saírem, né? E ela falou assim, só tenho a agradecer a Anjo, tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu conquistei foi graças a Anjo, eu tenho minha casa, tenho meu carro, meus filhos tiveram estudo e tal. E falou tudo assim, chorou bastante assim, de emoção, chorei junto com ela. E no final ela assim, eu sei que vocês fazem, não é por dinheiro. Porque se fosse por dinheiro era só vender isso daqui e vocês não precisavam trabalhar por muito tempo. E aí eu falei para ela, realmente... o que a gente faz, a gente não faz por dinheiro. É muito maior do que isso, né, cara? Porque, como ela falou, se a gente pegar e vender a Anjo hoje, cara, eu não preciso mais trabalhar, meus filhos não precisam mais trabalhar e provavelmente meus netos não vão precisar trabalhar. A Anjo tem um tamanho muito grande. Então, não é por dinheiro. Não é por dinheiro. Dinheiro nenhum paga o que a gente faz. Eu sempre que eu vou dar um autógrafo no meu livro, o meu autógrafo é padrão e eu não mudo para ninguém. O autógrafo fala assim, empreendedorismo com gestão tem o poder de mudar vidas. Massa. É por isso que eu escrevi esse livro. Então, tá lá dentro e poder mudar a vida das pessoas que estão lá trabalhando com a gente é muito gratificante. A Anjo hoje, tem até um cálculo que eu faço no livro, cara, 450 profissionais, são 450 famílias, na média 4 pessoas em cada família, mais tantos clientes que trabalham tanto, cara, diretamente a gente impacta mais de 120, 130 mil vidas diretamente. Se contar indiretamente dá mais de milhões de vidas, né? Mas assim, nós conseguimos contribuir, colaborar com a vida de muita gente. E é por isso que eu sempre falo, a solução para o nosso país, a solução para qualquer país, não para o nosso, para qualquer país, não vem da vida pública, cara. A solução para qualquer país vem da iniciativa privada. E a iniciativa privada, graças a Deus, tá mudando muito o conceito. Antigamente, o empresário, o empreendedor era o vilão da história, né? Hoje já se tem a consciência de que quem gera emprego, quem gera valor é o empresário.
Eu não digo empresário do tamanho da Anjo. É o cara que tem uma loja, é o cara que tem uma cafeteria, é o cara pequenininho que emprega algumas pessoas, que é o grande montante. É esse cara aí que movimenta. O governo só suga. O governo não gera valor. Infelizmente, e não é assim no Brasil, gente, é assim no mundo. O governo nenhum gera valor. O governo consome o recurso que o empreendedor, que o micro e pequeno empreendedor gera. E aí ele vai distribuir da melhor forma possível, pelo menos deveria ser assim. Na teoria, né? A teoria deveria ser assim, na prática nem sempre é. Então eu acredito muito que o empreendedorismo com gestão, com uma gestão profissionalizada, tem o poder de mudar a vida das pessoas, assim como mudou a nossa, dos nossos profissionais, dos nossos clientes. Então esse foi um dos principais motivadores de eu escrever o livro. Ajudar um pouco dessas empresas que a maioria quebra até os 5 primeiros anos, ajudar e talvez tentar reduzir um pouquinho que seja a mortalidade dessas empresas e conseguir contribuir positivamente com a vida das pessoas. Pô, bacana. Eu acho que eu concordo 100%. E eu falo isso. Eu já fui nas prefeituras e falo a mesma coisa. Eu gosto muito de entender o sistema de gestão em geral. E qualquer cidade pequena aí tem 20 mil pessoas. Aí eu vou nas cidades menores, descubro como é que tu faz a gestão. Eu gosto de gestão. Mas eu penso, na hora de pagar o imposto, o que a gente tem que fazer? O cara que vende a coxinha, é o cara que vende a tinta, é o cara que vende... Beleza. Na hora de eu preciso de uma ajuda aqui no bairro da Juventude, aqui na instituição tal. Quem é que... Pô, legal. Tem alguém ali, mas dificilmente não vai ser um empresário que talvez vai calçar o negócio para startar, né? Quando a gente vai falar de uma família, quando dá uma crise, quem é o primeiro cara que... Beleza. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acredito muito no Brasil. Eu acredito muito no Brasil. Agora a gente tá falando de países, né? Eu acredito muito no Brasil porque desde o começo, quando eu te perguntei o seguinte, por que foi feito isso? Por que criou a Anjo? Tu não falou como é que teu pai fez. Tu falou, tinha um problema na massa. Total. Ou seja, do problema nasceu essa situação toda. Teu pai estava querendo vender um negócio que não estava legal. É isso aí. Do problema nasceu. Aí beleza. Aí o empreendedor está escutando a gente aqui, ele está falando, cara, é isso aí que eu estou fazendo. Estou resolvendo um problema. Eu acho que o primeiro passo no Brasil é que ele realmente resolve o problema. Falar do livro de novo, vou falar do livro. A mesma coisa que tu fala, que é o que todo mundo está falando, a diferença entre um empreendedor e um empresário. Aí eu acho que é essa visão agora, essa educação. Eu acredito muito na educação. Muito na educação. Tanto que eu faço treinamento, eu amo isso. Eu escrevi um livro porque eu acredito, não que eu seja o melhor, mas que eu acredito que eu tenho que ficar bom nisso aí. Por quê? Porque eu acho que agora, para dar uma mudadinha no país, é entender a diferença entre o cara que empreende, que é empreendedor, e que é empresário. Esse cara que vira empresário, ele faz assim, ó, na empresa, ele faz assim na família dele, e ele começa a jogar isso para toda a cultura da empresa, e aí começa um negócio. Qual é a tua visão? Contribuindo. Na minha visão faz todo sentido. Qual é a mensagem que tu passa para pessoa que não entendeu ainda a diferença entre empreendedor e empresário, e qual a tua visão para esse caminho acontecer? Bom, primeiro que para qualquer empresa ter sucesso e crescer ao longo do tempo, precisa das duas figuras. Precisa do empreendedor, que é o cara que vai começar e vai ter diversas iniciativas, e precisa do empresário, que é o cara que vai fazer a gestão. O ideal é que seja a mesma pessoa. Por que eu digo que o ideal é que seja a mesma pessoa? Porque quando a gente está começando, a gente não tem dinheiro para contratar duas pessoas. Então, o ideal é que seja a mesma pessoa. A bronca é que raramente existe a pessoa com as duas características, porque são duas características muito diferentes, tanto do empreendedor quanto do empresário. Então eu dou o exemplo no livro. Vamos pegar um cara que veio aqui para o Brasil desbravar as matas antigamente aí. Cara, o empreendedor é aquele cara que entra na mata, sai fazendo a picada lá, abrindo o caminho da trilha e tal. Esse é o empreendedor. Ele vai lá, cara, eu não sei o que está ali na frente, mas eu vou cortando e vou chegar em algum lugar. O empresário é o cara que vai atrás, tirando o mato, abrindo, deixando o caminho limpinho para os outros passarem.
Então um é o cara que tem a iniciativa e vai, e o outro é o cara que organiza. Que segue pavimentando. Exatamente. Então precisa dos dois. A bronca é que é difícil ter os dois e muitas vezes não tem dinheiro para isso, né? Então eu acredito muito nisso e o livro fala muito disso, né? Não é difícil tu ser empresário. Eu acho que é mais difícil ser empreendedor. Muita gente tem medo, tal, e eu acho que é mais fácil ser empresário do que empreendedor. O empreendedor é alguma coisa que está dentro de ti, algo que tu quer fazer, tal. Ser empresário se aprende. Ser empreendedor é mais difícil de aprender. Dá para aprender? Dá para aprender, mas é mais difícil. É algo mais visceral, né? De dentro. Tem que ter dom, né? Não é só querer, né? É uma forma inexplicável. Vou resolver isso aqui. Só que assim, hoje tem um movimento muito grande, e aí eu acho que às vezes até é exacerbado, exagerado, de que todo mundo precisa empreender, todo mundo precisa ser empresário. Isso é um problemão, porque muita gente empreende porque tá na moda empreender, montar sua própria empresa, montar seu próprio negócio, e aí não se prepara e quebra. E aí, cara, quebrar é foda, né, cara? Quebrar acaba com o psicológico de qualquer ser humano, acaba com o financeiro, acaba com tudo. Nem todo mundo tem a resiliência para dar a volta por cima. E então tem que cuidar. Tem gente que não tem perfil para empreender. Não tem problema nenhum ser profissional, não tem problema nenhum ser funcionário de uma empresa, tá tudo certo, gente. Eu conheço gente que ganha milhões de reais sendo um funcionário de uma empresa. Conheço gente. Tenho amigo em São Paulo que ganha muito dinheiro, muito mais do que eu ganho, e o cara é funcionário. Entendeu? Ele não quer empreender. Não quer, tá tudo certo. Tem gente que tem perfil para empreender e tem gente que não tem. Então, assim, eu acredito no empreendedorismo, eu acredito no empresário que faz a gestão. Eu só acho que as pessoas têm que cuidar um pouco. Nem todo mundo serve para ser empreendedor. Nem todo mundo serve. Perfeito. Eu acho que fica aí essa parte mas quem é que é o empreendedor? Quem é que parte dessa parte, na minha visão? É a fome que tu falou, né? É a fome. Eu penso muito assim, eu gosto de dividir para as pessoas, quando a gente está no quadro, eu gosto de escrever no quadro. Eu escrevo uma pirâmide e divido em 3 partes. A parte de cima eu escrevo profissional, no meio relacionamento e a parte de baixo pessoal. Eu falo assim, o reflexo profissional, ele parte dos teus relacionamentos, como tu se relaciona e com quem tu se relaciona, e das tuas habilidades pessoais. Então é muito comum, vocês podem até ver os podcasts anteriores, é muito comum o cara que vem aqui, que ele tem algum tipo de sucesso dentro da parte profissional, que ele já está em desenvolvimento pessoal muito forte. É um cara que ele não usa apenas a boa vontade de fazer, mas ele tem uma disciplina forte. Ele tem o hábito constante de consumir conteúdos, de conseguir deixar a mente dele em desenvolvimento. E ele acaba se relacionando com pessoas assim. Ponto. Pessoal e relacionamento. Essa parte profissional acaba sendo uma coisa que, cara, é só resultado disso. É consequência, né? É só resultado disso. Então, se tu quer ser só empresário, só empreendedor porque é legal, tu não está desenvolvendo habilidades, tu não está conseguindo... Não tem outras justificativas atrás, tu não se relaciona bem. Por exemplo, a Anjo chegar e receber uma ligação e falar, o que eu preciso fazer? Isso é fruto do quê? De relacionamento. Uma marca que se relaciona. Fruto do quê? De cultura da empresa. De quem? De quem criou. De quem está lá dentro. Aqui a gente se relaciona assim, já mostrava a clareza de relacionamento dentro da empresa. Uhum. Então, faz essa clareza chegar nos clientes, faz essa clareza chegar... o fato de tu viajar e tentar e se relacionar. Então, eu acho assim, essa justificativa, e a gente está aqui mais uma vez. A gente está aqui com o propósito de abrir um pouco os negócios, o que a gente pensa, o que a gente acredita, para compartilhar com pessoas que às vezes não têm esse nível de relacionamento. Vou sentar para conversar com o Felipe hoje, como é que a gente faz? Quanto tempo que a gente marcou a podcast? Faz 40 dias hoje. Foi quase 2 meses, foi um mês e pouco, né? E... Eu já tô com agenda para agosto, cara. Exatamente. Então olha o ouro que a gente tem aqui e teve. Por quê? Porque eu acho que já está na hora de liberar o Felipe, já está na hora. Já tem um ouro aí para eles, já, pessoal? Gostou, Nata?
Massa. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para fazer, mas eu acho que assim, a minha visão, eu não tô aqui, eu não consigo ter um tempo de mesa com o Felipe todo momento, mas isso não me impede de ir lá e investir um valor bizarramente barato para entender um pouco da mentalidade da família, da empresa e, cara, compra o livro. O livro se chama Gestão Profissional na Prática. Vai estar fazendo o Felipe ficar muito rico. É óbvio que isso é uma piada, né? Mas a gente está posicionando e assim, o que depender do chefe, da equipe, um dia a gente puder colocar pessoas como o Felipe, que depende, cara, esse cara tem que chegar nas pessoas, essa história tem que chegar. Então assim, compra, lê, estuda. Ontem aconteceu uma coisa muito legal que não tinha acontecido ainda. Opa. Eu estava aqui no Metropolitan, fim da tarde, esperando o meu horário para ir para academia, e aí aparece um cara, sobe a escada com o meu livro na mão, e o cara me vê, e aí foi lá pedir um autógrafo pra mim. Porra, cara, nunca tinha acontecido isso. Cara, que massa, legal, que massa. legal. É a fama chegando, olha aí que legal. Não, mas muito, muito legal, cara, o livro... Certa surpresa do cara, ele olha na escada, olha pra foto do livro, olha pra ele, mas é ele, eu vou lá. É, isso aí. E bacana essa iniciativa, né? O empresário tem que ser assim, tem que ser o cara de iniciativa, né? Tem que ser. Então vamos fazer o seguinte, o primeiro que colocar quantos anos o Felipe tem, ou a Anjo, não sei. Já falamos, né? Já falamos. O primeiro que colocar nos comentários vai ganhar um livro, pode ser? Beleza, fechou. Mas vai ter a assinatura padrão, aquela? Tem, vai ter. O valor é diferente. Audiência qualificada. É Felipe, eu quero te agradecer. É muito bom estar perto de ti. Tu é um cara diferenciado, né? Até comentei. E tem um pouco mais de intimidade. Quero agradecer ao Rafa por essa conexão. Tamo junto, irmão. Tamo junto. E abre espaço aí para as pessoas que querem te encontrar. Se tu quiser falar mais alguma coisa, o microfone é teu. Cara, eu tô presente aí nas redes sociais, né? Eu tenho meu site, felipecolombo.com.br, lá tem artigos, tem outras coisas que eu boto, algumas coisas das minhas palestras, mas eu tô mais presente nas redes sociais, Instagram e LinkedIn, @FelipeColombo. Tô lá, quem responde sou eu, tem gente que fala, é tu mesmo que responde, sou eu mesmo que respondo, não tem ninguém que cuida lá. E eu converso, gosto de trocar ideia, tiver dúvida pode mandar mensagem lá que eu respondo com o maior prazer. Mas como mensagem final disso daqui, eu queria falar que conhecimento sem atitude não serve para merda nenhuma. Então não adianta tudo isso que a gente conversou. Muita gente pergunta para mim, qual que tu acha que é o teu grande diferencial? Cara, o meu grande diferencial é que eu testo coisa pra cacete. Massa. Cara, eu vejo uma coisa diferente e falo, cara, isso pode dar certo lá na Anjo. Vamos lá e testamos, deu certo, legal, não deu certo, eu já jogo fora e vamos pra parte pra próxima. Então, cara, conhecimento é importante pra caramba, é a base de tudo, mas se tu não colocar na prática, não vai servir pra nada. Deixar ele guardado na tua cabeça não serve pra nada. Então, conhecimento sem atitude não serve para nada. Então, tudo isso que a gente conversou aqui, se tiver alguma ideiazinha que vocês estão ouvindo aí, tiver uma ideiazinha que você fala, cara, eu acho que isso faz sentido. Pega essa ideia, testa na prática e depois me conta como é que foi. Perfeito. Massa. Meus parabéns, é isso aí, gostei. Rafa. É isso aí. Cara, quero demais agradecer o Felipe. É bom demais estar contigo. É bom demais ter esse conhecimento. E te dizer, Felipe, que a promessa vai se cumprir no final do Ironman. Eu vou estar olhando no teu olho. Opa. E te dizer, tu é um Ironman, tu é um cara massa. Ó, já me arrepio também, cara. Coisa linda. Vamos lá. Com certeza vai estar o Léo, o Luca, a Lô, vai estar todo mundo lá para te esperar, para te dar um abraço e vai ser massa pra caramba. Top. Valeu, Lipe. Obrigadão, cara. Tamo junto. Isso aí, obrigado. Obrigado, Natanael. Obrigado você que escutou até o final. A gente se vê no próximo episódio. Até.